E se eu te dissesse que existe uma chave, escondida à vista de todos, que pode transformar completamente a forma como você vive, pensa, sente e até ora? Uma chave que não está em um curso caro, nem em uma fórmula moderna, mas em um versículo milenar, tão antigo quanto poderoso. Ela não depende de onde você nasceu, da sua conta bancária ou do que te disseram no passado. Essa chave está dentro de você. Mas só quem estiver disposto a romper com o sistema desse mundo consegue encontrá-la. A maioria vive como zumbi. Acorda, trabalha, reclama, repete os mesmos padrões e volta para a cama esperando que, um dia, algo mude. Mas nada muda do lado de fora se não mudar primeiro por dentro. Você pode orar, jejuar, trabalhar até se esgotar. Mas se sua mente continuar presa ao velho molde, seus resultados serão sempre os mesmos. Por isso, o apóstolo Paulo nos deixou um código eterno em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo não é apenas um conselho, é um mapa de transformação. Paulo está dizendo, não aceite o que o mundo impõe como normal. Não se conforme com a ansiedade constante, com o medo disfarçado de prudência, com a rotina sem sentido. Existe uma forma mais elevada de viver. Mas ela exige uma troca. Sair do automático e entrar no espiritual. Trocar o molde do mundo pela mente de Cristo. A sua mente é o campo. Seus pensamentos são sementes. E tudo que você planta com intenção, emoção e repetição, você colhe. O problema é que a maioria planta medo, dúvida, escassez e expectativa negativa, todos os dias, e depois pergunta por que Deus não abençoa. Mas hoje você vai aprender como renovar esse campo, como plantar com sabedoria, como usar as ferramentas da fé para reprogramar sua mente. E não, isso não é autoajuda. É a Bíblia. É espiritualidade prática. É fé com obras. Quando sua mente muda, tudo muda. Suas emoções se organizam. Seus relacionamentos se alinham. Sua vida financeira começa a destravar. Sua fé deixa de ser teoria e se torna direção. Se você está cansado de andar em círculos, de orar e não ver mudança, de se esforçar e continuar preso no mesmo lugar, a resposta pode estar naquilo que você tem repetido para si mesmo. Hoje, você vai descobrir como romper com o conformismo do mundo e acessar o poder criador que Deus colocou em você desde o princípio. Vamos juntos nessa jornada de renovação? Porque a transformação começa agora. A mente é um campo espiritual. E como todo campo, ela não escolhe o que vai crescer. Ela apenas manifesta o que é plantado com frequência e regado com intenção. Por isso, Jesus comparou o reino de Deus a uma semente. E Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 7, disse com clareza, tudo que o homem semear, isso também colherá. A colheita da sua vida, em todas as áreas, é o reflexo direto daquilo que você tem semeado no terreno da sua mente. Se você planta medo, colhe ansiedade. Se você planta escassez, colhe limitações. Mas se você planta fé, verdade, visão, o solo responde. O que poucos percebem é que a fé não floresce em solo contaminado. Se o campo está cheio de ervas daninhas, como dúvida, murmuração, comparação e culpa, até a melhor das sementes perde força. Por isso, a renovação da mente não é apenas um exercício de pensamento positivo. É uma limpeza espiritual. É como arar o solo da alma para que a palavra possa frutificar com liberdade. E aqui entra a beleza do plano de Deus. Ele nos deu não apenas a semente, a palavra, mas também o poder de decidir o que entra e o que permanece na mente. Você é o agricultor da sua consciência. E cada pensamento que você permite ficar, cada imagem que você alimenta, cada frase que você repete, está adubando ou contaminando seu campo interno. A fé é uma semente que precisa ser regada com ação. Por isso, não adianta apenas dizer que acredita. É preciso viver como quem crê. Falar com fé. Pensar com fé. Agir com fé. E isso só é possível quando a mente está alinhada com a verdade do céu e não com o barulho do mundo. Imagine sua mente como um jardim sagrado. Tudo o que você cultiva ali vai, cedo ou tarde, florescer na sua realidade.
A boa notícia é que, mesmo que você tenha passado anos semeando coisas ruins, basta um novo ciclo de consciência e fé verdadeira para mudar completamente o campo. Porque Deus nunca desiste de um solo que decide ser restaurado. Se a mente é o campo, a palavra é a semente. E é por isso que tudo começa no que você diz para si mesmo, em silêncio ou em voz alta. Napoleão Hill chamou isso de autossugestão consciente. A Bíblia chama de meditar na palavra de dia e de noite. Mas o princípio é o mesmo: repetir intencionalmente aquilo que você deseja ver se manifestar na sua vida. O cérebro não distingue o que é real do que é repetido com fé e emoção. Então, quando você declara com convicção: minha mente é forte. Eu sou guiado por um propósito maior. Sou capaz de viver tudo o que Deus colocou no meu coração. Essas palavras começam a cavar raízes no subconsciente. E com o tempo, passam a moldar sua identidade, sua coragem, sua percepção e suas decisões. Mas o contrário também é verdade. A maioria das pessoas pratica a autossugestão negativa sem perceber. Eu sou um fracasso. Nada dá certo para mim. Eu nunca vou sair dessa situação. Cada vez que isso é repetido, uma semente ruim é lançada no solo. E com o tempo, essa mentira vira uma fortaleza mental. Por isso, a renovação da mente passa obrigatoriamente pela renovação da linguagem. Não é mágica. É uma reprogramação espiritual e emocional. É por isso que afirmações positivas, escritas no presente e carregadas de emoção, são uma das ferramentas mais poderosas da transformação interior. E mais, quando você olha nos próprios olhos no espelho e declara essas verdades com fé, o impacto é ainda mais profundo. O cérebro entende que aquilo não é apenas uma frase. É uma decisão. É uma identidade sendo firmada. Jesus disse: da abundância do coração fala a boca. Ou seja, o que você fala revela o que está plantado no seu interior. Mas também é verdade o inverso. O que você fala com frequência molda o que você carrega por dentro. Então comece hoje. Crie suas frases. Escreva. Sinta. Declare. Porque a sua boca tem o poder de abrir caminhos que os seus pés ainda não pisaram. E uma mente que se alimenta de verdade não volta mais a aceitar mentiras. Antes de qualquer realidade se tornar visível, ela precisa ser vista por dentro. Hill costumava dizer: se você não vê com os olhos da mente, jamais verá com os olhos do corpo. E essa frase revela um dos segredos mais profundos da renovação da mente: a visualização criativa. Essa prática não é apenas uma técnica psicológica. Ela é uma linguagem do espírito. É um ensaio interior daquilo que Deus já plantou como visão dentro de você. É olhar para o invisível com tanta clareza que o impossível se torna inevitável. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Deus mandou Abraão olhar para as estrelas para visualizar sua descendência. Mandou Josué ver Jericó como já entregue em suas mãos, antes mesmo da batalha. Jesus via pessoas curadas antes que elas tocassem sua túnica. Visualizar é acessar o mundo espiritual com os olhos da fé, e alinhar a mente com aquilo que ainda não aconteceu, mas já é real no céu. E como se faz isso? Reserve um momento silencioso. Feche os olhos e imagine com todos os detalhes o que você deseja viver. Veja o ambiente, as cores, os sons, as emoções envolvidas. Sinta a alegria da conquista como se já fosse realidade. Agradeça como se já tivesse recebido. O cérebro, nesse momento, entra em estado de foco profundo. Ele acredita que aquilo está acontecendo agora. E o subconsciente, que governa 95% das suas decisões, começa a trabalhar para alinhar comportamento, hábitos e percepções com aquela imagem. Isso não é fantasia. É treinamento espiritual. É intencionar o futuro com fé e visão. A visualização é uma oração silenciosa. É você dizendo ao universo, a Deus e à sua própria mente: é isso que eu creio. É isso que eu vejo. É por isso que eu vivo. E quanto mais você vê, mais se aproxima. Porque aquilo que você sustenta com fé na mente, você atrai com poder no espírito. A realidade é moldável, mas ela só se curva diante de quem tem uma visão firme e uma mente renovada. Renovar a mente exige mais do que declarar frases ou visualizar um futuro melhor.
É preciso vigiar, com coragem e compaixão, tudo aquilo que entra e circula dentro da sua mente. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Reage sem perceber, repete padrões sem questionar, pensa o que sempre pensou, e por isso, colhe os mesmos resultados. Mas quem deseja transformação precisa despertar para um nível superior de consciência. E esse despertar começa com um simples, mas poderoso hábito: observar os próprios pensamentos. A mente é como um jardim. E pensamentos negativos, como julgamentos, reclamações, autocrítica, pessimismo, são como ervas daninhas. Se você não percebe que estão ali, elas crescem e sufocam as sementes boas que você tenta plantar com afirmações ou orações. É por isso que a vigilância mental é uma prática espiritual. Jesus disse: vigiai e orai. Não basta orar se você não vigia o que pensa. Porque o que você pensa repetidamente se torna aquilo que você sente, e o que você sente direciona suas escolhas. E como se faz isso? Comece anotando durante o dia toda frase negativa ou limitante que surgir na sua mente. Frases como: eu não sou bom o suficiente. Isso nunca vai dar certo. Sempre foi assim. Não consigo mudar. No final do dia, olhe para essas frases com consciência. Agora, reescreva cada uma delas de forma positiva, fortalecedora e alinhada com a verdade de Deus. Transforme "não sou bom o suficiente" em "estou em processo de crescimento, e cada dia me aproximo mais da minha melhor versão". Transforme "isso nunca vai dar certo" em "tudo coopera para o meu bem, mesmo quando não entendo de imediato". Esse exercício simples reprograma o cérebro a buscar alternativas mais elevadas. E quanto mais você pratica, mais natural se torna pensar de forma intencional. Você não pode impedir que pensamentos negativos apareçam, mas pode impedir que eles construam morada em você. Redirecionar o pensamento é um ato de amor próprio, de fé viva e de renovação prática. É nesse ato silencioso, muitas vezes invisível aos outros, que a transformação verdadeira começa. A mente não é apenas um repositório de pensamentos. Ela é um campo fértil, que absorve tudo aquilo a que se expõe. O que você ouve, o que assiste, com quem conversa, o que lê, o que repete, tudo isso molda silenciosamente sua estrutura mental. É por isso que renovar a mente não é apenas retirar o lixo. É também preencher com luz. E essa luz vem de escolhas diárias, muitas vezes pequenas, mas poderosas. Napoleão Hill chamava isso de autosserviço mental. É o ato intencional de alimentar sua mente com conteúdos que elevam, inspiram, fortalecem e direcionam. Você não pode esperar viver uma vida abundante, com propósito e fé, se passa o dia inteiro consumindo notícias negativas, fofocas, discussões vazias ou redes sociais que apenas te distraem. O que entra, molda. E o que molda, dirige. Por isso, selecione com rigor aquilo que entra na sua mente. Leia livros que inspiram e expandem. Medite em versículos que te conectam com o céu. Escute áudios e vídeos que despertam sua consciência. Cerque-se de vozes que te lembram quem você é, não quem o mundo diz que você deve ser. Você pode transformar a mente sem sair de casa. Uma simples leitura pela manhã. Um versículo colado no espelho. Um vídeo como esse antes de dormir. Tudo isso é alimento espiritual para o seu campo mental. E assim como o corpo sente os efeitos daquilo que você come, sua mente também reflete o que consome. Alimente-se de fé e você terá coragem. Alimente-se de propósito e terá direção. Alimente-se da palavra e terá sabedoria. O autosserviço mental é uma escolha diária. Não se trata de viver em bolhas ou ignorar a realidade, mas de escolher com consciência o que você permite que permaneça dentro de você. A renovação verdadeira não acontece por acidente. Ela é cultivada, regada e protegida com zelo. E quando você cuida da sua mente com esse nível de intenção, o mundo ao seu redor começa, silenciosamente, a se alinhar com a sua nova frequência. Os primeiros minutos do seu dia são como a semente que define a colheita das próximas 24 horas. É nesse breve espaço entre o despertar e o mundo exterior que sua mente está mais aberta, mais maleável, mais receptiva. E o que você escolhe plantar nesse momento pode determinar toda a direção emocional, espiritual e mental do seu dia. Muitos começam o dia já correndo,
checando redes sociais, respondendo mensagens, lendo notícias carregadas de medo ou preocupação. Mal se dão conta de que estão entregando o solo fértil da mente ao caos antes mesmo de escovar os dentes. Mas e se você decidir fazer diferente? E se você transformar os primeiros 10 minutos do seu dia em um altar? Um espaço sagrado onde o céu toca a terra e sua mente se alinha com a vontade divina? A rotina matinal de poder começa com um gesto simples, mas poderoso. Gratidão. Ao abrir os olhos, respire fundo e encontre 3 motivos reais para agradecer. Não importa o tamanho, pode ser o fôlego, a cama, o silêncio da manhã. A gratidão abre portais invisíveis. Em seguida, declare verdades espirituais sobre si mesmo. Use afirmações que estejam alinhadas com a palavra e com seu propósito. Sou guiado por Deus. Minha mente é renovada a cada dia. Hoje eu caminho com foco, fé e clareza. Depois, leia um trecho da Bíblia ou de um livro transformador, mesmo que sejam apenas 2 versículos. O importante não é a quantidade, mas a profundidade com que essas palavras penetram na sua consciência. Agora feche os olhos e visualize seu dia ideal. Veja-se caminhando com segurança, enfrentando os desafios com sabedoria, sentindo-se forte, conectado, cheio de propósito. Sinta a emoção dessa realidade como se ela já estivesse acontecendo. E por fim, ore ou medite em silêncio. Não para pedir, mas para se alinhar. Para ouvir. Para permitir que o Espírito de Deus renove sua mente e direcione seu espírito. Essa sequência simples, feita todos os dias, não apenas muda o dia. Ela muda você. Porque quem começa o dia com intenção, vive o resto dele com direção. Romanos 12 verso 2 não começa falando de renovação, mas de recusa. Antes de transformar a mente, é preciso decidir não se conformar com este mundo. E essa é uma das decisões mais difíceis e mais poderosas da caminhada espiritual. Porque se conformar é fácil. É seguir o fluxo, pensar como todos pensam, agir como todo mundo age. É aceitar padrões herdados, repetir ciclos familiares, viver no piloto automático acreditando que é assim mesmo. Mas o Evangelho não veio para nos confortar na conformidade. Ele veio para nos chamar para cima, para uma nova vida. Não se conformar é dizer não ao que parece normal, mas está desalinhado com a verdade. É recusar a lógica da escassez, do medo, da mediocridade. É dizer basta a relacionamentos que adoecem, hábitos que aprisionam e pensamentos que sabotam. Essa escolha nem sempre será barulhenta. Às vezes, será silenciosa e solitária. Será o não que você dá a uma conversa tóxica. O sim que você dá a um novo hábito. Ou a decisão de sair de um ambiente que mata sua fé. É fácil orar pela transformação e depois continuar vivendo da mesma forma. Difícil é ter a fé de recusar aquilo que já não cabe mais na versão que você deseja se tornar. E essa escolha não acontece uma vez só. Ela é diária. É no pensamento que surge e você recusa alimentar-se. Na velha atitude que tenta voltar, mas você decide interromper. Na tentação de seguir o mundo, mas você escolhe seguir o Espírito. Essa é a verdadeira fé. Não a fé de quem espera milagres, mas a fé de quem planta decisões, mesmo sem ver os frutos ainda. Cada ato de não conformidade é uma semente de renovação. Cada decisão consciente é um tijolo na construção da vontade boa, agradável e perfeita de Deus se manifestando em sua vida. Não espere sentir para decidir. Decida, e o sentir virá. Tudo começa na mente. Não importa onde você esteja agora, nem o que você viveu até aqui, o ponto de virada está na sua decisão de renovar a forma como você pensa. A mente é o campo fértil. Se você permitir que o medo, a dúvida e o conformismo dominem, a colheita será escassa, repetitiva e dolorosa. Mas se você escolher plantar fé, propósito, disciplina e verdade, os frutos serão abundantes, transformadores e eternos. Cada palavra que você declara com fé é uma semente. Cada pensamento elevado que você alimenta é uma raiz. Cada atitude coerente com o propósito divino é uma colheita sendo preparada. Não subestime o poder de uma mente renovada. Ela atrai novas oportunidades.
Ela enxerga caminhos onde antes só havia muros. Ela fala com sabedoria, age com coragem e vive com direção. Por isso, o chamado de hoje é simples e profundo. Não se conforme. Renove-se. Plante a palavra. Viva a verdade. E você experimentará, não apenas crerá, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo agora, se inscreva no canal, desperte sua mente e compartilhe com alguém que também precisa despertar para essa verdade. Esse é só o começo. Deus está formando em você uma nova mente, para te entregar uma nova vida. E o próximo capítulo começa agora, com uma escolha.